pessoal, tudo bem? Aqui é Alessandro do canal Cultura Mania e hoje eu quero comentar com vocês sobre os livros do Dan Brown e principalmente o seu último livro, Origem, que acabou de chegar nas livrarias. Só que eu vou avisar para vocês que isso não é uma resenha. Por quê? Porque eu não vou ler Origem, não vou fazer resenha e eu não gosto dos livros do Dan Brown. E eu vou falar por que eu não gosto dos livros dele e também não quero ler Origem. Bom, o meu primeiro contato com o Dan Brown, para quem não sabe, né, o Dan Brown ficou mundialmente conhecido com o livro O Código da Vinci. Esse livro, na época do lançamento, causou uma intensa curiosidade, porque não tanto por ser uma trama de suspense, de mistério, mas porque teoricamente ele traria um conteúdo bombástico que abalaria os alicerces da religião na Igreja Católica. Bom, ele foi lançado dentro de um enorme esquema de publicidade, de marketing. A rede ABC fez um documentário sobre o que seria esse mistério que existe no Código da Vinci. Eu, como outros leitores, fiquei muito interessado em ler o Código da Vinci e li. Antes de se transformar num filme de sucesso com o Tom Hanks no papel principal. À época, eu gostei do Código da Vinci. Eu confesso a vocês que eu gostei do livro. Eu achei o começo muito interessante. A parte inicial do livro me pegou de jeito ali. Aquele homem que aparece morto misteriosamente. E ele deixa uma mensagem que só pode ser decifrada pelo Robert Langdon. E aí o Robert Langdon é um cara que tem uma grande erudição. E a partir daí ele começa a tentar desvendar o que seria esse mistério envolvendo o Leonardo da Vinci, que seria um membro de uma seita secreta, os Illuminati. Eu sou fascinado pelos Illuminati até hoje. É um assunto que me chama muito a atenção. E, paralelamente, havia também pessoas que estavam querendo que esse segredo não viesse à tona, existia uma conspiração, e você descobre que as pessoas que estão envolvidas são membros da Igreja Católica. Tinha a figura sinistra de um monge, acho que o nome dele era Silas. Então era muito, muito interessante o livro. A trama de suspense era muito legal, envolvente, apesar do Dan Brown não ser um grande escritor, ele é um escritor realmente de literatura de entretenimento, digamos assim. Foi um livro que me prendeu muito, achei muito interessante quando eu li. Mas apesar de que depois eu fiquei pensando com relação ao elemento, digamos assim, que fez com que o livro fizesse grande sucesso. Isso não é spoiler, todo mundo já sabe, né? O livro defende a tese de que o grande segredo que o Da Vinci, os outros membros da Illuminati tentam proteger é que Jesus Cristo teria tido um relacionamento com Maria Madalena, e deste relacionamento teria nascido uma filha, e esta filha ela teria dado origem a uma dinastia de reis, e teriam sangue nobre, enfim. Bom, eu particularmente achei essa ideia estapafúrdia, e depois eu fui pesquisar, fui ver que o que o Sr. Dan Brown tinha feito era ter se apropriado de uma ideia que está presente num outro livro chamado A Linhagem do Santo Graal, que é um estudo de dois historiadores franceses que fala justamente sobre lendas que seriam da época medieval, que associam o Santo Graal, dentro do seu aspecto simbólico, a Maria Madalena. Mas isso não tem nenhuma comprovação histórica, isso são apenas lendas, lendas medievais
provavelmente criadas para justificar a origem nobre dos reis. Bom, depois disso, eu li um outro livro do Dan Brown, Anjos e Demônios. Fisgado também por ser uma trama que aparentemente era sobre a seita dos Illuminati, cometiam crimes no Vaticano. Foi um livro também que eu achei interessante, me prendeu, tal, principalmente com relação a como os crimes eram cometidos. Eu achei aquela parte criativa, porque cada crime ali tem uma modalidade, digamos assim, cada crime se realiza de uma maneira. Eu achei legal também, mas no final das contas eu fiquei decepcionado, porque a gente acaba descobrindo que não tem nenhum membro do Illuminati envolvido nessa história. Na verdade, novamente, o vilão que o Brown escolhe é um membro da Igreja Católica, é um padre que quer se tornar papa, e ele inventa esse plano mirabolante justamente para conseguir esse objetivo. Depois fui ler, depois de algum tempo saiu outro livro dele, O Símbolo Secreto, mas esse não me interessou muito na época. Eu pulei esse e depois fui ler Inferno. Confesso que fui ler Inferno muito pela grande jogada de marketing que o Brown fez. Ele é muito bom para fazer isso. Tá? O que ele fez? Ele escondeu praticamente o livro, ele criou um esquema de tradução mirabolante para o Inferno. Os tradutores tiveram que se deslocar até Roma e ficar isolado durante algum tempo para traduzir o livro. Eles não poderiam divulgar nenhuma informação sobre ele, eles tiveram que assinar um contrato. Se eles fizessem isso, eles iam pagar uma multa. Enfim, foi todo um esquema, e a própria mídia também ajudou muito na divulgação desse livro. Era interessante, porque seguia os mesmos esquemas dos livros do Dan Brown, mas o Brown ele fez uma espécie, digamos assim, de relação de proximidade com a Divina Comédia do Dante Alighieri. Assim como ele tinha escolhido o Leonardo da Vinci para poder dar um suporte para o código da Vinci, dessa vez escolheu o Dante Alighieri. E eu fui, mais uma vez, eu fiquei interessado e fui ler Inferno. Inferno é um livro que eu achei bem inferior aos outros dois. Ele começa de uma forma um tanto estranha para mim, achei muito inverossímil. O começo do Inferno é muito atropelado, tal. É um livro que acontece muita coisa, às vezes ao mesmo tempo. Tem a morte de um cara que ele fala que ele é um especialista, um grande renomado cientista, e aí ele comete suicídio. E a partir daí o Robert Langdon tem que evitar que uma grande catástrofe assole a humanidade. E mais uma vez o Brown recorre àquela série de clichês que os grandes vilões, ele sempre vilaniza a Igreja Católica, ao mesmo tempo que ele elogia estudos da ciência. Por outro lado, ele também mostra os perigos da ciência. Tem alguns personagens ali que são cientistas malucos, que querem fazer experimentos ali que vão causar problemas, enfim, tá? Mas aí, quando eu li Inferno, para mim foi o livro que mais evidenciou as falhas do Brown como escritor. Para começar, eu vi que tinha uma vilã que praticamente foi chupada, era uma cópia fiel da Lisbeth Salander, da série Millennium, do Stieg Larsson. Ela não tem nem... Nossa, é tudo praticamente igual. Ela se vestia que nem a Lisbeth, ela fazia coisas tão extraordinárias quanto a Lisbeth, e isso me irritou bastante. Novamente, o Brown promove um passeio turístico, dessa vez pela cidade ali de Florença. Você acaba conhecendo todos os pontos turísticos, blá blá blá. Novamente, o Robert Langdon se envolve,
flerta com uma mulher lindíssima, com um nome exótico, eu não vou lembrar o nome dela, e ela é, apesar da idade precoce, ela é, nossa, inteligentíssima, incrível e não sei o quê. Só que tem uma pequena diferença com relação a essa personagem, não vou entrar em muitos detalhes, mas que para mim também pareceu completamente absurda. É como se o Dan Brown quisesse dar uma de Shyamalan, que é o diretor do Sexto Sentido. Nossa, eu não acredito que isso aconteceu, é ela que está fazendo isso, enfim, tá? Mas o que mais me decepcionou foi o final. O final, para mim, foi frustrante, foi um balde de água fria total ali. A coisa terminou de uma forma completamente inverossímil, tá? Completamente inverossímil. A partir daí, eu falei, olha, desisto, não vou ler mais nada do Dan Brown. Agora, novamente, o Dan Brown lança Origem. E aí, o livro está sendo vendido com a seguinte pergunta ali na capa, ou que o próprio Brown está falando nas suas entrevistas. A ciência vai substituir Deus. Oh, nossa, que coisa, né? E a gente vê novamente que o Brown está usando os mesmos artifícios que ele usou nos outros livros, a mesma fórmula, a receita de bolo que deu certo e que muita gente gosta, tá? Ok. Bom, eu não sou contra fórmulas, muitos autores utilizam fórmulas, autores até que eu gosto, por exemplo, Stephen King usa muita, sempre recorre a, ele sempre faz uma renovação ali dos motivos, dos temas. Tem um outro autor agora, cujo livro está sendo muito vendido, eu fiz resenha também, que é o Ken Follett, que escreveu Coluna de Fogo, ele escreve romance histórico, então ele já tem praticamente um esquema armado ali, e você como leitor vai falar, isso aqui eu já vi em outro livro, vai reconhecer isso. Eu não sou contra isso. Eu só vou falar que leitores do Dan Brown, tomem cuidado com o que ele fala. Tá? Não leve a sério o que o Dan Brown fala, por favor. O que o Dan Brown faz é criar polêmica para vender livro. E isso que me irrita nele. Ou seja, os livros dele, as ideias teológicas, científicas dele não se sustentam, tá? Não tem embasamento científico nenhum, não tem embasamento teológico nenhum. O que o Brown faz é pegar um pouco do que um autor falou ali, um pouco de um que um cientista falou lá. São coisas até mesmo que você encontra no YouTube, no Google, tal. E aí ele junta tudo, mistura e cria as suas histórias. Tá? Eu não vejo nada de mal nesses thrillers, são histórias que prendem a atenção. O que eu acho de muito negativo nele é que tem certas coisas, algumas ideias no campo da religião e da ciência que ele defende, que ele coloca na boca dos personagens dele, e muita gente toma aquilo como uma verdade, não questiona aquilo. E é que está o grande perigo com relação ao Dan Brown. Questione tudo que ele escreve, tá? Questione tudo, e principalmente qual é o propósito dele ao fazer isso. Ele não está, a impressão que eu tenho é que ele não está criando uma polêmica à toa. O que eu acho que difere ele de outros autores é que o Brown é um autor formador de opinião. Então tome muito cuidado, tá? com o que ele coloca ali. Aparentemente tem aquele formato de história de mistério, de suspense, ele tem aqueles artifícios para prender a atenção do leitor, mas tome preste muito cuidado com relação ao que ele está falando, as ideias que ele está defendendo nesses campos que eu acabei de mencionar. Eu estou vendo muita gente no YouTube ou até mesmo lendo resenhas que está tomando aquilo como uma coisa verdadeira, está dando razão para ele, chega até o ponto de dar razão para ele. Não caia nessa, tá? Não caia nessa. Aí que está o grande problema com relação ao Dan Brown.
eu acho que ele pode influenciar para o lado muito negativo pessoas que não têm uma religião, pessoas que não têm uma crença formada. Então tome muito cuidado, tá, com relação aos livros dele. Eu não estou querendo ser chato, leia se você quiser. Eu não quero falar o que você deve ler ou o que você não deve ler. Só que, se você for ler, leia e não leve a sério. É a mesma coisa com relação aos filmes. Assista os filmes, curtam os filmes, mas depois esqueçam, tá? Esqueçam as supostas teses ali sobre ciência, sobre religião. Então, esse foi o meu comentário sobre o Dan Brown e os seus livros. Se você gostou, espalhe o vídeo nas redes sociais. Mais uma vez, eu agradeço todo mundo que tem acompanhado meu canal. Podem mandar críticas e sugestões para o meu e-mail e, à medida do possível, eu vou responder. Então, até mais com outros comentários.